Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Com essas palavras eu venho cumprimentar todas as pessoas que estão participando dessa transmissão, onde quer que você esteja. Deixa o seu positivo aí, deixa seu clique, seu joinha aí, para que a gente possa saber até onde a gente está indo, para poder te abençoar através da oração em nome de Jesus. Né? É muito importante você participar, compartilhar e deixar sempre um joinha para a gente, porque cada vez a gente vai se movendo mais a fazer melhor para que você seja abençoado, bem? Mas graças a Deus, Deus é fiel e poderoso. A gente fala muito de prosperidade, mas muitas das vezes a prosperidade corrompe o homem. Olha bem, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a Bíblia fala: Osias reina e prospera. No versículo 3 diz: eram Osias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jacolias, e de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. E, olha bem, ele recebeu do pai uma herança de fidelidade. Muitas das vezes as pessoas têm essa bênção e terminam jogando fora. Nós vemos que Deus escolheu Salomão, e Salomão no final perdeu a bênção. Aqui nós vemos Osias. A Bíblia diz que Osias começou a reinar com 16 anos. Né? O sacerdote orientava ele, porque ele fez o que era reto, como o pai dele fazia. Mas, com o tempo, Osias ficou orgulhoso e muito rico, né? E aí começou a querer achar que ele era o próprio Deus. E aí ia querer passar na frente do sacerdote. Olha, irmão, pode ter um presidente, pode ter um governador, pode ter um rei, mas o sacerdote é algo muito mais especial, porque o sacerdote é quem está face a face com Deus. Então, às vezes, quando a pessoa se levanta contra um pastor ungido, um homem de Deus que anda na presença de Deus, ou qualquer coisa assim, pode ter certeza que ele vai perecer. Osias achou que ele era dono da situação, não respeitava mais ninguém, tudo para ele era ele, e acabou, porque a riqueza chegou no ponto do coração dele, que desviou o coração dele para o orgulho. Ele não amou outros deuses, mas ele também saiu fora da presença de Deus por causa do orgulho. Ele queria ser o próprio Deus de Israel. Então diz aqui no versículo 6: Osias é atacado de lepra. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos incêndios. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Osias, e lhe disseram: a ti, Osias, não compete queimar incenso para o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será a isso por honra tua para com o Senhor. Então Osias se indignou e tinha o incensário nas suas mãos para queimar incenso. Indignando-se, ele pôs-se contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso.
Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os outros sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente se lhe lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa casa separada, para que foi destruído por causa construído da casa do Senhor. E Joatã, seu filho, tinha seu cargo na casa do rei, julgando o povo. Quanto aos mais dos atos de Uzias, todos os predeiros e como os derradeiros, os profetas de Isaías e de Amós, e os escreveu. E dormiu Uzias com seu pai, e o sepultaram com seus pais no campo dos sepulcros, e era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotã, seu filho, reinou em seu lugar. Olha bem, ele tinha tudo para morrer rico e abençoado. Ele tinha tudo para ser feliz em toda a área da vida dele. Com 16 anos ele começou a reinar em Jerusalém. E reinou por 55 anos ali. Só que uns dias antes, ele achou que ele poderia fazer tudo sem precisar de Deus. E aí ele resolveu tirar, substituir uns sacerdotes. Irmão, a bênção que Deus dá para um homem, para uma mulher, seja pastor ou pastora, diaconisa ou diácono, desde diácono até o mais alto cargo da hierarquia espiritual. Tudo o que acontece tem que ser preparado por Deus. Se Deus mandasse Uzias fazer isso, sim, mas Deus tinha homens consagrados, porque é uma diferença muito grande. Hoje, infelizmente, os obreiros não dão valor na unção, na consagração que recebem, mas esquece que sem a consagração Deus não recebe nenhum benefício dele em oração. Então ele precisa ser um homem apresentado pelo sacerdote, pelo seu pastor líder, para ser consagrado em nome do Senhor, para exercer o cargo. Mas hoje nós vemos que às vezes a pessoa, sendo um simples diácono, já quer ser maior do que o pastor dele, já quer ser mudo, quer mandar em tudo, quer fazer tudo aquilo que não deve. Ele se esquece que ele é submisso aos pastores. A Bíblia diz muito claro: sejais submissos aos vossos pastores, porque eles cuidam e zelam pela sua alma. Então, Uzias achou que ele podia tudo. Aí ele catou os incensários, que eram dos sacerdotes, e foi lá para o templo do santuário do Altíssimo, para ali queimar incenso ao Senhor. Mas Deus não tinha pedido isso. Deus não tinha ordenado ele. Se ele precisasse de qualquer situação dessa, qualquer coisa, o próprio Deus falava ao sacerdote, e o sacerdote orientava e fazia. Ele foi criado pelo sacerdote, irmão. Quando o pai dele morreu, ele tinha 16 anos. O sacerdote ajudou ele a governar o país. Então significa que aquele sacerdote era homem de Deus, não tinha interesse nenhum, nem ganância. Mas infelizmente o coração de Uzias tornou-se ganancioso. E aí ele foi crescendo, tornou-se um rei muito rico. Acho que não sei tanto quanto Salomão, mas era quase igual. Mas todos os dois que cresceram demais caíram de forma escandalosamente. E o que aconteceu? Ele achou que podia tudo. Entrou no santuário sem ordem do Senhor, porque o santuário é um lugar secreto. Hoje o povo não tem respeito com o púlpito da igreja, fica pulando para cima, pulando para baixo, e às vezes se você falar qualquer coisa, ele acha ruim, Mas a realidade é essa,
Quem brinca com o santuário está brincando com Deus. E se brincar com Deus é muito perigoso. Então, ele pegou e os necessários foi lá para queimar incenso a Deus. E era quase a hora do sacerdote chegar no santuário para queimar incenso em favor das nações, em favor de Israel, em favor do rei, em favor de tudo, em favor principalmente dele que governava Israel. Porém, ele já estava lá se metendo a querer ser sacerdote, ser mais do que o sacerdote. Se eu sou rei, sou rico, posso tudo, eu também posso fazer isso. Só que existem coisas que Deus não permite, irmão. O que é santo, o que é problemas são problemas. Então, não adianta a pessoa querer colocar o carro na frente dos bois, que não vai dar certo. Então, ele fez. Entrou, catou os necessários, encheu de incenso e ia começar. Não chegou nem a acender os necessários. Mas o sacerdote, o Matias, entrou no templo. Junto com ele, parece que Deus conhece as coisas. E Deus levou junto com o sacerdote, Matias, o principal do sacerdote, levou 80 sacerdotes, homens valentes, homens de guerra, né? Homens poderosos, fortes, levou junto com ele. E quando chegou lá, Uzias estava querendo entrar no Santo dos Santos, no santuário do Altíssimo, para acender incenso a Deus. Existe coisa que Deus permite fazer, e existe coisa que Deus não permite fazer. É por isso que é importante o sacerdote, o pastor, o líder, porque ele sabe, ele tem a orientação de Deus do que deve fazer, do que não deve fazer. Então eles entraram no santuário e chegaram lá. Uzias estava lá querendo ser mais que o sumo sacerdote. Então ele disse: Uzias, não é permitido por Deus que tu entre no santuário para fazer sanção. Para isso Deus nos levantou e nos consagrou para isso, Uzias. Saia do santuário agora. Mas ele quis resistir. E quando ele resistiu contra o sumo sacerdote e os 80 sacerdotes que estavam ali, a lepra espalhou na testa de Uzias. De repente, instantaneamente, assim, enquanto ele se revoltou com o servo do Senhor, enquanto ele revoltou com o seu líder espiritual, a lepra apareceu na testa dele. E naquele tempo todo mundo sabe que quando existia um leproso, ele era isolado, ele era tirado fora da sociedade. Hoje não, hoje até os cachorros vivem no meio da sociedade, né? Infelizmente. Mas é verdade que eu estou falando, não estou brincando. Aí tirou ele de lá. Quando ele olhou para o espelho, já estava a lepra na testa dele. Ele mesmo se apressou a sair. E ali foi isolado, foi levado para uma casa. E o seu filho ficou reinando em seu lugar, porque ele ainda não tinha morrido. Porque Elias ficou dias e muitos anos ali, leproso, fora do trono, e a lepra o consumiu, e a Bíblia diz que ele morreu leproso. Aí existe um detalhe muito grande. Por que Uzias morreu leproso? É uma pergunta que todo mundo pode fazer, né? E poucas pessoas entendem por que ele morreu leproso. Porque ele saiu rápido. Ele temeu o que tinha feito, conseguiu, entendeu o que tinha errado, mas não pediu perdão a Deus, não se humilhou diante de Deus. A luxúria, a riqueza, tudo aquela ignorância, né? Aquele símbolo de pavão, ele não permitiu que ele pedisse perdão a Deus. Então ele morreu isolado numa casa separada, e o seu filho Jotão reinou em seu lugar. Olha, Deus não deixa a obra dele sem líder. Deus não deixa o seu país sem uma bênção. Mesmo que o governo preste ou não preste, mas ele é consagrado, ele é separado, ele é permitido administrar por Deus. Consagrados eles não são, mas eles são permitidos a trabalhar nesta área. Agora, nunca queira fazer aquilo que não pode ser feito. É por isso que eu disse no princípio: não coloque o carro na frente dos bois,
porque vai dar nas águas, irmão, vai dar errado. Então, por isso você precisa entender que Deus é Senhor de todas as coisas, e Deus ama os teus filhos. Aquela pessoa que é ungida, irmão, você tem que tomar muito cuidado quando tocar nela, porque você pode saber de uma coisa, que a hora que você tocar não tem seu ungido, o preço você vai pagar de uma forma ou de outra. Osias tocou em Deus através do orgulho. Ele pegou o incensário e foi lá se meter a sacerdote, porém Deus não permitiu, e ele morreu leproso. Hoje tem muita gente que toca nos servos do Senhor, esculhamba, humilha, levanta contra, falso testemunho, levanta um monte de coisa contra, acusa os seus servos do Senhor, aponta coisas que ele não tem nem conhecimento. E não se esqueça que a cobrança de Deus virá, e virá rapidamente. Osias estava dentro do templo ainda quando a maldição, quando a lepra caiu sobre ele, e ele nunca mais teve saúde, nunca mais ficou sã, morreu leproso. Nós vemos que quando Naamã se humilhou ao Senhor, Deus livrou Naamã da morte, da lepra. Mas a lepra caiu sobre Geazi e sobre a família. Por que a lepra caiu sobre Geazi e a sua família, os seus descendentes? Porque ele foi atrás daquilo que não era permitido fazer. Nunca devemos fazer coisas que nós não temos conhecimento, irmão. Tocar no líder de Deus, tocar no servo do Senhor, é tocar o dedo dentro dos olhos de Deus. Você já pensou o que é você chegar no olho de Deus e tocar na menina dos olhos de Deus? Pois nós somos a menina dos olhos de Deus. Se você quiser acreditar nisso que eu estou falando, glória a Deus. Se você não quiser acreditar, experimente para ver. Aí você vai ver que Deus é fiel com o seu servo, mesmo que aquele servo seja errado. Olha bem, quando Salomão caiu, toda a sua riqueza caiu na decadência, Roboão, seu filho, ficou no seu lugar. Roboão ficou no lugar de Salomão, porém ficou com uma única tribo. O outro amigo, que era ganancioso também, que tinha visto tudo o que tinha acontecido com Salomão, caiu nas mesmas consequências. Jeroboão chegou, saiu, veio do Egito, assumiu Israel como rei, mas também não teve sucesso, não teve nada, porque todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se você faz alguma coisa e no seu consciente você entendeu que aquilo que você fez não agrada ao Senhor, volte atrás, irmão. Peça perdão, se humilhe ao Senhor, se coloca na presença de Deus para que Deus te perdoe. Entendeu? Se o rei Osias tivesse se arrependido e ali no templo ele se humilhasse diante do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor era poderoso e justo para livrar ele da lepra, porque ele fez isso com a esposa de Arão. Arão, a irmã de Arão, elas fizeram, Miriam levantou-se contra Moisés. Olha bem, Miriam levantou-se contra Moisés, e Deus feriu Miriam com a mesma seta, a seta da lepra, e ela foi isolada, mas clamou ao Senhor, se humilhou a Deus, e Deus trouxe novamente Miriam ao sacerdotário do Senhor. Amém? É por isso que você precisa entender que quando você for falar mal de um pastor, de um membro, de um obreiro, de qualquer irmão, falar mal não presta, nem do demônio você não deve falar mal, quanto mais do servo do Senhor, porque muitas vezes você está falando mal do demônio, você está elogiando ele. Então deixa esse infeliz para lá, que ele não presta, expulsa esse danado, não toma parte nesse ministério, entendeu? Você precisa fazer o quê? Buscar a presença de Deus e viver em humilhação ao Senhor. A Bíblia diz: humilhado debaixo da potente mão de Deus, que o tempo determinado o Senhor te exaltará. É muito bom servir a Deus, irmão. Só que é muito complexo em outras situações, porque Deus exige de nós o quê?
honestidade, fidelidade, santificação, humilhação, paciência. E não é fácil, mas é necessário que o homem se curva diante de Deus e entenda que Deus é Senhor e Ele é simplesmente um verme na face da terra. Porque na hora que Deus só piscar, Ele pode desaparecer até do mundo. Então não leve a sua vida através do orgulho. Mesmo que você seja a pessoa mais rica do mundo, humilhe-se diante de Deus, que você vai crescer e permanecer na riqueza e não vai perder a sua salvação. Porque tem muitos ricos que serão salvos, e tem muitos pobres aí, ó, que ali está numa situação difícil, miserável, que não vai chegar aos céus, porque o coração dele não se abriu, não se molhou para aceitar o Senhor Jesus. Então, não é a riqueza que nos salva, irmão, não é o dinheiro que nos salva, não é a vida focada que vivemos que nos salva, não. Quem nos salva chama-se Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus de Nazaré. É esse que nos salva, é esse que deu a sua vida pela minha. Quando todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, porém muitos têm jogado terra em cima do próprio sangue. Por quê? Porque não aceita Jesus, não quer nada com Deus, não quer saber de nada, levanta contra os profetas, levanta contra os apóstolos, levanta contra os pastores, levanta contra as pastoras, diaconisas. Outros acham que é tão bom que a mulher não pode pregar no ministério dele, a mulher não pode ir para ser pastor. Tem tanta coisa desse gênero aí, irmão, que Deus diz que não está no coração de Deus. O que está no coração de Deus? Cada um prestar conta de si diante de Deus. Então, porque quantas mulheres abençoadas existem? Quantos homens abençoados existem? São milhões. São muitos homens de Deus que estão fazendo a obra por aí. Mas também são milhares de homens e mulheres que estão usando a palavra de Deus, usando a palavra do Senhor para se sair em riqueza e adquirir riqueza. Osias foi privilegiado por Deus. Deus deu riqueza, Deus deu honra, Deus deu graça, Deus deu tudo. Deus deu beleza a Osias, que segundo a Bíblia ele era um homem bonito, né? E Deus deu tudo isso para ele. Porém, morreu leproso por não respeitar as ordens do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero orar por você agora para Deus te abençoar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, eu vim me colocar diante da Tua santa presença e com toda humildade, meu Deus, eu venho interceder em favor de todas as almas, Pai, seja elas crentes ou não, seja cristãos ou pagãos, que o Senhor entra com providência, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Jesus salva aquelas almas que estão distantes, que não têm conhecimento, derruba por terra toda ganância, todo orgulho, todas certas inimigas que impedem, meu Deus, o teu povo servir ao Senhor. Ah, Pai, nesta hora, Jesus, visita todos os ministérios, Pai, sacerdotal, todas as igrejas, não importa qual seja a placa, mas que o Senhor seja com eles. Meu Deus, abençoa a igreja pentecostal, renovação da aliança, abençoa, prospera, dê um crescimento em todo o país, em todo o território brasileiro, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Visita, Pai, todos os países do mundo, aonde estiver uma pessoa triste, cansada, batida, amargurada, perturbado, desorientado, nervoso, angustiado, separado, desprezado, viciado, liberta pelo seu poder da tua graça, faz prevalecer, ó Deus, a tua palavra e a tua promessa, e em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro o nosso país, ó Jesus, estende as suas mãos sobre o Rio Grande do Sul, levanta aquele povo agora, meu Deus, que estão sofrendo, porque o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor é forte, e nós cremos, Pai, que o Senhor é Pai e não padrasto. Abençoa pelo poder da tua glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados em nome de Jesus.